Há um instante silencioso em que a alma começa a inquietar-se, como se algo dentro de nós despertasse e dissesse que não é mais possível viver apenas pela rotina, pelos compromissos ou pelos resultados materiais. Esse é o chamado interior, a voz suave que vem de Deus e nos convida a lembrar quem realmente somos. No início, essa voz é sutil, quase imperceptível. Ela se mistura com os sons da mente, com as exigências do mundo, com o medo do futuro. Mas quando a escutamos com atenção, percebemos que ela não fala de ambição, e sim de sentido. Não fala de pressa, fala de presença. O chamado interior é a primeira manifestação da prosperidade espiritual. Ele surge quando o vazio das conquistas externas começa a gritar mais alto que o prazer de tê-las. Quando, mesmo rodeado de pessoas, o coração sente falta de algo que não pode ser comprado. Nesse momento, a alma compreende que a verdadeira abundância não é aquilo que se acumula fora, mas o que floresce dentro. Prosperidade espiritual é plenitude de consciência, é paz constante, é sentir que se está em comunhão com o Criador, mesmo em meio às tempestades. Muitos ignoram esse chamado por medo. Medo de mudar, de abrir mão, de ouvir o que realmente importa. A mente tenta convencer que não há tempo, que é melhor seguir o fluxo do mundo, que é perigoso se afastar das certezas. Mas o espírito sabe que só se vive de verdade quando se responde a esse chamado. O silêncio interior é o primeiro passo para escutá-lo. E quando o coração decide ouvir, algo muda. A percepção se amplia. As pequenas coisas ganham significado. O ar, o sol, as palavras, os gestos simples passam a carregar mensagens sutis de amor divino. Nesse ponto, começa a jornada da reconexão. Não é uma fuga do mundo, mas uma transformação de olhar. O que antes parecia comum, agora se torna sagrado. Cada respiração passa a ter propósito. Cada instante passa a ser uma oportunidade de entrega. O chamado interior não exige rituais complexos. Ele apenas pede verdade. Verdade para reconhecer que, por trás das buscas incessantes por estabilidade, existe o desejo de encontrar paz. Verdade para admitir que a fé às vezes vacila, mas nunca desaparece. Verdade para aceitar que a prosperidade espiritual começa quando a alma decide voltar para casa. E casa é o centro de si mesmo. Essa jornada exige coragem. Não a coragem do guerreiro que enfrenta inimigos externos, mas a coragem de quem encara o próprio espelho e decide mudar o olhar. Prosperar espiritualmente é assumir a responsabilidade pela própria energia. É purificar pensamentos. É vigiar palavras. É cultivar sentimentos alinhados à luz. A partir desse ponto, a oração deixa de ser um pedido e se torna uma conversa. A fé deixa de ser teoria e se transforma em respiração. A consciência se expande e o mundo, antes cheio de obstáculos, passa a revelar caminhos onde antes havia muros. O chamado interior não é o fim, é o início de tudo. É o convite de Deus para que você viva com propósito e paz. É a lembrança de que a vida é mais do que sobrevivência, é expressão divina. E quando você ouve, sente e responde, algo extraordinário acontece. O universo se move em direção à sua nova vibração. As portas se abrem, não porque o mundo muda, mas porque a sua percepção se alinha à frequência da abundância verdadeira. A prosperidade espiritual começa no exato momento em que você decide parar de fugir de si mesmo. Esse é o ponto de partida da oração viva, do reencontro com a essência e da comunhão entre mente e espírito. É o instante em que a fé desperta e a vida volta a fazer sentido. Vivemos cercados por ruídos que nos empurram para fora de nós mesmos. O som constante das notificações, as opiniões alheias, as cobranças, o medo de ficar para trás. Tudo isso forma uma névoa densa que sufoca o espírito. E no meio desse barulho, a voz de Deus continua a falar, mas quase ninguém a escuta. Ele não grita, ele sussurra. E para ouvir um sussurro, é preciso silenciar o mundo. O silêncio não é ausência de som, é presença de escuta. É o momento em que a alma se desliga das distrações e volta a sentir o pulsar da própria essência. Silenciar o mundo é um ato de coragem, porque o silêncio revela o que o ruído esconde. Quando o barulho cessa, a mente tenta resistir,
porque teme o vazio. É nesse vazio, porém, que Deus se manifesta. O silêncio não é vazio, é plenitude. É nele que a consciência começa a perceber o que realmente importa. O mundo tenta convencer que estar em silêncio é perder tempo, mas o tempo se expande para quem silencia. É no recolhimento que o coração entende que a fé não se prova com palavras, mas com quietude. A paz não chega quando tudo ao redor se acalma, mas quando você aprende a se aquietar por dentro. Quando você se permite silenciar, a vida muda de ritmo. O que antes era urgente passa a ser apenas ruído. O que antes parecia impossível começa a se revelar com naturalidade. O silêncio abre espaço para o discernimento e revela o que a pressa esconde. No silêncio, a mente se organiza, as emoções se realinham e o espírito se fortalece. Não se trata de isolamento, mas de comunhão. O silêncio é a linguagem que o divino usa para dialogar com quem se dispõe a ouvir. A mente humana quer respostas, mas Deus responde com presença. E essa presença só pode ser percebida quando a alma se desliga do caos e volta a respirar em paz. Silenciar o mundo não significa abandonar tudo, mas aprender a discernir o que merece a sua atenção. Significa escolher a qualidade daquilo que se ouve, se lê e se pensa. Significa não deixar que as vozes do medo se tornem mais altas que a voz da fé. A prosperidade espiritual nasce dessa escolha. Enquanto o mundo corre, quem silencia encontra direção. Enquanto o mundo compete, quem se cala descobre propósito. O silêncio é uma chave antiga que abre as portas da percepção e revela a sabedoria que sempre esteve ali, aguardando o momento certo para ser ouvida. Nesse estado de serenidade, o corpo relaxa, o coração desacelera e a alma se reconecta. As preocupações perdem força, porque o silêncio revela o que é passageiro e o que é eterno. E quando o eterno se torna o centro, o medo se dissolve. O silêncio é o lugar onde Deus fala sobre prosperidade, não como acúmulo de bens, mas como expansão da consciência. É ali que o espírito aprende que tudo o que é necessário já está presente, só precisa ser reconhecido. Silenciar o mundo é um exercício diário. Não é algo que se faz apenas quando sobra tempo, mas algo que se escolhe como prioridade. É uma forma de oração, uma pausa consciente entre os pensamentos para lembrar que Deus nunca se ausenta. A voz divina não compete com o barulho, ela simplesmente espera o momento em que você decide ouvi-la. E quando isso acontece, algo muda de maneira irreversível. A paz se instala, a mente se ilumina, a alma sorri. O silêncio se torna um abrigo, e dentro dele, a presença de Deus se torna evidente, constante e real. A verdadeira prosperidade não começa no que se possui, mas no que se sente. O coração é o primeiro templo onde a abundância divina se manifesta. É nele que Deus planta a semente da fé, e é por meio dessa fé que toda forma de prosperidade se expande. O coração não é apenas um órgão que pulsa, é uma consciência viva, um campo energético que vibra e cria. Tudo o que flui dele com verdade retorna multiplicado. Quando o coração está fechado, a vida perde o ritmo. Quando está aberto, o universo inteiro se alinha ao seu pulsar. Muitos acreditam que prosperidade é um resultado externo, mas ela é, antes de tudo, um estado interno. Quando o coração vibra em gratidão, a energia se eleva e a realidade responde. Quando vibra em medo, o fluxo se interrompe. Prosperar espiritualmente é aprender a governar essa frequência. É perceber que cada pensamento, palavra e gesto são sementes lançadas no solo do próprio coração. O que se cultiva nele floresce no mundo. Por isso, o coração precisa ser tratado como jardim, não como depósito de dores antigas. É preciso coragem para abrir o coração depois de tantas decepções, mas é nesse ato de entrega que a abundância começa a se manifestar. A mente pode planejar, mas é o coração que autoriza. A mente calcula, o coração confia. A mente teme, o coração entrega. A fé verdadeira nasce quando a mente se cala e o coração assume o comando. Nesse estado, o espírito se torna instrumento de Deus. E tudo o que é criado sob essa vibração traz frutos de paz, amor e equilíbrio.
O coração é o portal porque ele conecta o divino ao humano. É o ponto onde a luz do espírito se mistura à experiência da matéria. Nele, a oração se torna energia viva e a prosperidade espiritual se manifesta em forma de serenidade, sabedoria e contentamento. O coração que confia não se perde nas comparações, não vive na escassez, porque sabe que o Criador age no tempo perfeito. Quando o coração se alinha à vontade divina, não há mais resistência, há aceitação e movimento. A energia flui sem esforço, e a vida passa a refletir harmonia. A abertura do coração não é apenas um sentimento, é uma escolha diária. É decidir perdoar mesmo sem compreender. É agradecer mesmo sem possuir. É confiar mesmo sem enxergar o caminho completo. O coração aberto é o maior canal de manifestação da graça, porque nele Deus encontra espaço para agir. Quando a alma ora com o coração, o impossível se dissolve, o improvável acontece e o invisível se torna palpável. O segredo está em manter o coração limpo. Não limpo de emoções, mas livre de amargura, de ressentimento e de culpa. O coração que se purifica volta a vibrar no compasso do amor divino. E nesse ritmo tudo começa a prosperar. A saúde, os relacionamentos, os caminhos. Prosperidade espiritual é a harmonia entre o que se sente e o que se vive. O coração é o centro dessa sintonia. É o portal que une o céu e a terra dentro de cada um de nós. Quando você entende isso, percebe que a prosperidade não está distante. Ela já está em você, esperando ser despertada. O coração é a morada de Deus, e quem vive com o coração desperto vive na frequência da abundância. Toda a criação começa como uma ideia, uma centelha invisível que nasce dentro da mente e toma forma conforme acreditamos nela. A mente é o campo onde a fé se transforma em realidade. Quando está alinhada com a sabedoria divina, ela se torna um instrumento poderoso de manifestação. O pensamento é a matéria-prima da criação espiritual, e cada crença é um molde que define o que se manifesta no mundo visível. Por isso, cuidar do que se pensa é cuidar do que se constrói. O que se mantém como verdade dentro da mente, cedo ou tarde, encontra um modo de existir. A mente que crê é a mente que cria. Mas acreditar não é repetir frases positivas sem sentir. A verdadeira crença é silenciosa, constante e profunda. É a convicção que se mantém mesmo quando nada parece acontecer. É o estado mental que reconhece o poder de Deus e entende que a fé não precisa ver para existir. Quando o pensamento se une à fé, a energia se organiza e o invisível começa a se mover. A prosperidade espiritual nasce desse ponto, da união entre pensamento e confiança, entre razão e espírito. A filosofia cartesiana ensina que o pensamento é a base da existência. Adaptada à vida espiritual, essa verdade se expande. Creio, portanto, crio. Tudo o que existe na sua vida hoje é fruto de algo em que acreditou, consciente ou inconscientemente. Quando você acredita no medo, cria obstáculos. Quando acredita na fé, cria caminhos. A mente humana é moldável, e o que a define é a qualidade das verdades que ela escolhe sustentar. Por isso, prosperar espiritualmente é purificar os pensamentos e realinhar a consciência com a verdade divina. Deus habita na mente que está em paz. Uma mente agitada, repleta de dúvidas e comparações, bloqueia o fluxo da prosperidade porque vive no campo da escassez. A mente serena é fértil. Ela observa, entende e age no tempo certo. Ela não se apressa, não força, não teme. Uma mente iluminada pela fé não busca controlar o futuro, busca compreender o presente. Quando você pensa em harmonia, sente em harmonia. Quando sente em harmonia, age em harmonia. E quando age em harmonia, tudo ao redor se transforma. A fé é o elemento que dá vida ao pensamento. Um pensamento sem fé é apenas um desejo passageiro. A mente que crê não duvida, ela afirma com serenidade. Ela entende que Deus responde a estados de consciência, não a palavras vazias. Quando você se coloca em estado de fé, sua vibração se eleva e o universo responde. Essa é a linguagem da criação espiritual. Nada acontece por acaso. Tudo nasce de um pensamento sustentado com intenção e verdade. Por isso, é essencial vigiar a mente. Cada ideia, cada imagem, cada crença tem um peso espiritual.
A mente que se alimenta de fé atrai oportunidades. A que se alimenta de medo atrai bloqueios. A prosperidade espiritual não é conquistada, é reconhecida. Ela já existe, mas só pode ser percebida por quem acredita. E acreditar é um ato de escolha. É decidir olhar para o invisível e chamá-lo de real. É confiar que Deus age mesmo quando os olhos não veem. A mente que crê é o espelho da vontade divina. Quando você aprende a pensar com fé, começa a criar com consciência. Cada pensamento se torna uma semente plantada na eternidade. E quando essa semente nasce, traz consigo o reflexo daquilo que você verdadeiramente é, um coautor da criação divina. A prosperidade espiritual não floresce em corações que insistem em controlar tudo. O apego é uma forma sutil de medo, medo de perder, medo de faltar, medo de não ter novamente. Quando se vive aprisionado a esse medo, a alma se contrai e o fluxo da graça divina se interrompe. Desapegar não é desistir, é confiar. É permitir que Deus conduza o que você antes tentava segurar com as próprias mãos. Quando o desapego acontece, a energia volta a circular, a mente se alivia e o espírito volta a respirar em liberdade. O desapego é um dos maiores atos de fé que o ser humano pode praticar. Exige humildade para reconhecer que o controle total é uma ilusão. Aquele que tenta dominar o curso da vida vive em constante ansiedade, pois acredita que tudo depende apenas de seu esforço. Mas a vida espiritual ensina que há um tempo divino para cada coisa. Nada chega atrasado e nada se perde quando se confia em Deus. O desapego é, portanto, a confiança em movimento. É abrir mão da necessidade de entender tudo para simplesmente viver em entrega e paz. O apego é o peso que impede o voo. Pode ser o apego a pessoas, a resultados, a opiniões, até mesmo a dores antigas. Quando o coração se apega, ele cria laços invisíveis que o puxam para o passado e o impedem de avançar. Deus só pode encher as mãos daquele que decide abrir os punhos. E abrir os punhos é soltar. É entender que nada do que é seu por direito divino será perdido. É compreender que a vida flui como um rio. E tentar controlar o rio é o mesmo que tentar segurar a água com os dedos. Ela escapa, mas enquanto escapa, purifica. Desapegar-se é escolher leveza. É trocar a tensão pelo fluxo. É trocar a cobrança pela confiança. Quando a alma aprende a deixar ir, descobre que a ausência nunca é perda. É espaço sendo criado para algo maior. Prosperar espiritualmente é entender que tudo o que vai, vai por amor. E tudo o que vem, vem por merecimento. O apego gera dor, o desapego gera aprendizado. E quando o aprendizado é completo, o coração se torna livre para acolher o novo. Aquele que confia em Deus não se desespera quando algo é retirado de seu caminho. Ele compreende que o Criador nunca subtrai, apenas redireciona. O desapego é a expressão mais pura da fé, pois ele mostra que a confiança está acima da compreensão. A mente quer explicações, mas a fé quer entrega. E quem se entrega de verdade aprende que o controle é pequeno diante da sabedoria divina. O universo é perfeito em seu ritmo. E a prosperidade espiritual nasce quando você deixa de lutar contra o que é e passa a fluir com o que está sendo. O desapego também é um gesto de amor próprio. É parar de carregar o que já cumpriu seu papel. É libertar-se de pessoas que não caminham na mesma direção, de pensamentos que não edificam, de emoções que não curam. É entender que soltar não é perder, é abrir espaço para o crescimento. Assim, a alma se expande, a mente se acalma e o corpo volta a sentir a leveza do agora. A prosperidade divina flui melhor em corações livres, porque só o vazio pode ser preenchido pela graça. Quando o desapego é praticado com consciência, a vida se reorganiza. Aquilo que era resistência se transforma em aceitação. O sofrimento se converte em sabedoria. A escassez dá lugar à abundância. E o medo é substituído por paz. Desapegar é dar a Deus o espaço que Ele sempre quis ocupar em sua vida. É o ato mais simples e, ao mesmo tempo, o mais libertador. É a lembrança de que o amor verdadeiro não prende, conduz. E que prosperar espiritualmente é, acima de tudo, aprender a soltar para permitir que o divino continue criando em você.